Olá pessoal, meu nome é Flávia Garcês e eu sou médica geriatra em São Paulo. Hoje eu vim tentar responder para vocês a seguinte pergunta: afinal de contas, por que os indivíduos idosos são mais vulneráveis à infecção pelo novo coronavírus, a Covid-19? A primeira coisa que a gente precisa saber, o primeiro fator de risco, é que os idosos vão apresentar o que nós chamamos de imunossenescência. O que é isso? Com o passar dos anos, o avançar da idade, esses indivíduos vão apresentar um envelhecimento do sistema imunológico, com a diminuição da produção de algumas células e o mau funcionamento de algumas outras, como por exemplo as células natural killer ou células NK. Essas células são muito importantes no combate a infecções virais, assim como também são importantes para impedir o avanço de algumas doenças como câncer, tá? Então, o fato de ter já essa barreira diminuída de uma célula que poderia contribuir no combate ao vírus já se torna o primeiro fator de risco desses indivíduos. Um segundo fator de risco muito importante é que com o envelhecimento surgem também vários tipos de doenças crônicas que são muito mais comuns nessa população, como por exemplo hipertensão arterial, diabetes, doenças cardiovasculares e doenças pulmonares crônicas. Como nós sabemos, a Covid-19 tende a afetar pessoas com essas doenças de maneira mais grave e trazer mais complicações, que podem inclusive levar ao óbito, tá? Então, os indivíduos idosos, pelo perfil de doenças crônicas, também têm um outro fator de risco. Um outro fator de risco dos indivíduos idosos é a presença de uma baixa reserva funcional, ou seja, eles têm menos recurso do organismo e do sistema para combater qualquer tipo de insulto. Isso não vai levar a um risco diretamente de contrair o vírus, mas uma vez infectado, esse indivíduo vai ter menos reserva, menos recursos para combater e vencer a infecção. E no meio do caminho, com todos os insultos que a Covid pode trazer, ela pode afetar o coração, os rins, como nós sabemos, e se já existe uma reserva baixa nesses órgãos, a chance é que esses órgãos sofram mais ao longo do processo. E um último fator de risco que eu poderia pontuar é que os idosos têm mais chance de uma apresentação não típica, ou seja, eles podem apresentar a Covid-19 com sintomas menos comuns. Eles podem não ter febre, podem não ter sintomas respiratórios ou até não saberem referir por ter algum transtorno da memória, da cognição. Então, o fato de muitas vezes a doença não ser reconhecida a tempo pode levar esses idosos a se apresentarem ao hospital ou a qualquer tipo de assistência médica ou multiprofissional mais tardiamente, provavelmente levando eles a ter menos chance de responder às terapias instaladas. Então, eu acredito que esses sejam os principais fatores de risco que favorecem a vulnerabilidade dos idosos. Eu queria reforçar com tudo isso o esforço que nós precisamos ter em preservar os nossos idosos e para aqueles que estão na faixa etária acima de 60 a 65 anos, eu oriento, assim como toda a comunidade científica orienta, que possa aderir a todas as medidas de precaução. Um abraço e uma boa semana a todos.